Senhores telespectadores, como sabem, o nosso programa é sobre personalidades, figuras da história de Portugal. Bom, e eu escolhi hoje uma muito mal conhecida, que é a Justa Rodrigues Pereira. Depois perceberão o que é que ela tem a ver com este programa. Mas o verdadeiro motivo que me levou a escolher a Justa Rodrigues Pereira é porque isso torna possível uma visita até Setúbal. Queria chamar a atenção para a cidade de Setúbal. É um dos lugares mais atraentes, mais simpáticos, mais bonitos que existem em toda esta região de Lisboa. Fica muito perto, pela autoestrada, daqui a Lisboa são 40 km, portanto um pouco como Sintra, como Mafra, bom, mas as pessoas não se habituaram a vir a Setúbal. No fim de semana, quem é que vem a Setúbal? Devo dizer que em Setúbal há coisas excelentes. Olha, eu estou-lhes agora a falar aqui do alto de uma pousada, a pousada de São Felipe. Tem esta vista extraordinária e é um dos lugares bonitos que há em Portugal. Há lá embaixo uma praça de Setúbal, das mais ricas do país. Há realmente restaurantes que servem um peixe magnífico. E há motivos de interesse histórico enormes que justificam inteiramente a vinda a Setúbal. Eu vou-lhes mostrar um deles. Mas eu prometi falar na Justa Rodrigues Pereira. Estou convencido que 99% dos senhores telespectadores nunca ouviram falar na Justa Rodrigues Pereira, que deu a Setúbal o seu principal monumento histórico. É este em que eu agora estou, é o Convento de Jesus, é o primeiro monumento manuelino que há em Portugal. Bom, Justa Rodrigues Pereira, sei o que eu sei dela, parece que era uma mulher extremamente bela e foi escolhida para ama de Dom Manuel. Dom Manuel veio a ser rei de Portugal, mas quando ela foi ama dele, ninguém imaginava que aquele menino vinha a ser rei, era filho do Duque de Beja, e depois veio a ser rei, porque o Dom João II não tinha filho legítimo e, portanto, quem herdou o trono foi um primo direito, Dom Manuel. É claro, Justa Rodrigues Pereira, ama de um fidalgo tão importante, Dom Manuel, só por isso ficou logo uma mulher excelentemente colocada. Além disso, e porque ela tinha uma atração extraordinária, teve relações com um homem que era um verdadeiro príncipe, Dom João Manuel. É claro, a gente diz o bispo de Ceuta e fica um bocado admirado, mas então como é que era isto? Era bispo e tinha senhora. No século XV as coisas eram muito diferentes de agora, muito diferentes. Além disso, esse bispo de Ceuta era um homem de sangue real, era nem mais nem menos do que filho do rei Dom Duarte. O rei Dom Duarte, o autor do Leal Conselheiro, portanto, filho de Dom Duarte, era neto de Dom João I. Este bispo de Ceuta era neto de Dom João I. Nasceu antes de Dom Duarte casar e, portanto, ele era filho ilegítimo. Mas o Dom Duarte reconheceu-o sempre como filho e procurou arranjar-lhe uma belíssima situação. O rapaz foi para o pessoal da igreja, ele era frei, e depois foi escolhido muito novo, para bispo de Ceuta. Claro que ele não vivia em Ceuta, e agora para Ceuta. Ceuta era ali uma pequena cidade encravada. Vivia em Lisboa, mas tinha os rendimentos de uma grande parte do norte do país que foi atribuída à sede de Ceuta e vivia aqui como um príncipe e tinha naturalmente uma senhora com quem vivia. Essa senhora era a nossa Dona Justa. Do bispo teve vários filhos que ela fez soterrar aqui nesta igreja, estão na Capela Mor,
como se fossem também grandes figuras, e foram homens de grande categoria. Portanto, o facto de Justa Rodrigues Pereira ter sido, enfim, a companheira conjugal de um prelado não retira nada ao seu prestígio e deu-lhe imenso. Ela conseguiu, primeiro que o Dom Manuel, antes de rei, deu-lhe dinheiro, meios, ajudas para fazer um grande convento. Ela fez em Setúbal um enorme convento. Eu, ao estar aqui, queria lhes dizer o seguinte: os senhores telespectadores já repararam nesta miséria, nestas paredes picadas. Olhem, está ali uma porta ainda manuelina. Olhem para aquela coluna. Era uma coluna de pedra da Rábida, portanto, brilhante, vermelho. Olha o estado em que ela está. Tudo isto foi picado, arrancado, escalavrado. Porquê? Porque quando isto fez 500 anos, claro, 500 anos, num monumento acabam por destruir muita coisa. E era necessário restaurar este primeiro monumento manuelino de Portugal. Então, o governo decidiu fazer o restauro, começaram as obras, e o que eles fizeram foi picar, andaram a picar, picaram tudo. Bom, e nessa altura acabou a verba, acabou o picamento, e desde há 15 anos, que o Mosteiro de Jesus, um dos principais monumentos da história portuguesa, está neste estado miserável. É uma vergonha vir aqui. Acho que a Justa Rodrigues Pereira nunca esperou que o monumento que ela tentou legar ao seu país, eu sei lá se em desconto dos seus pecados, chegasse a este estado tão pecaminoso. Eu sei que, olhem, estou aqui por causa disso. Há poucas semanas vim aqui em Setúbal e apresentaram-me um documento para assinar. Já tinha milhares e milhares de assinaturas. Todos os setubalenses pediram, todos? Não, há sempre uns que não alinham. Bom, mas a grande maioria da população de Setúbal assinou um pedido ao governo: acudam a isto, salvem este monumento, e entregaram-no ao governo. Agora há aqui, o governo recebeu, não sei ainda o que decidiu, não sei, e compreendo perfeitamente que o governo tem o problema das prioridades. Isto é muito importante, mas há outras coisas muito importantes. O problema das prioridades consiste no seguinte: saber, tenho aqui 4 coisas importantes. Qual das 4 é a mais importante de todas? Essa é a prioritária. Ora bem, eu estou aqui para dizer a minha opinião. Posso estar enganado, mas penso que nesta altura, para a região de Setúbal, o restauro de todo este conjunto monumental é perfeitamente prioritário. Porque Setúbal é uma grande cidade que foi feita com base, no fundo, em 3 pilares. São os grandes heróis de Setúbal. Primeiro, o sal. Era aqui que se produzia o melhor sal de toda a Europa. Era aqui que se iam abastecer os navios do almirantado inglês. Segundo, a sardinha. Era nestes mares, aqui à volta, que se pescava a melhor sardinha do litoral português. Vinham os barcos carregados, quase com a borba dentro da água, ajojados de sardinha. E essa sardinha era logo na lota arrematada por mercadores que entregavam aos almocreves. E os almocreves, havia centenas e centenas de almocreves em Setúbal. Centenas. Saíam com os seus machos, eram 30, 40, 50 machos, carregados de alforjes, e percorriam a península até Sevilha e abasteciam toda essa vasta região de sardinha de Setúbal. Até sei um pormenor curioso, é que a essa altura os almocreves fizeram um pedido ao rei. E o pedido era o seguinte: parece impossível, vêm os fiscais dos impostos, são judeus, os fiscais eram todos, isto de impostos foi sempre metido com judeus, os fiscais dos impostos são judeus, e apesar de serem judeus, trazem as Sagradas Escrituras, trazem a Bíblia, e é com a nossa mão posta na Bíblia
que a gente tem que jurar quantos milheiros de sardinhas leva ali naqueles alforjes. Ora, isto é um escândalo. Então como é que um fiscal judeu pode exigir de um honrado mercador cristão que jure sobre a Sagrada Bíblia? Eu acho muito bem que Vossa Alteza fiscalize lá essa coisa da Irmã da Sardinha e nos obriga a jurar. Mas pedimos só uma coisa. Eles são judeus, não podem andar com a Bíblia. Mas devem andar com a Tora. Porque a gente sobre a Tora jura tudo o que for preciso. Põe a mão na Tora e jura livremente. Eu acho muita graça à história, porque, claro, eles julgavam que a Tora era um livro indigno, um livro pecaminoso, e sobre a Tora eles estavam dispostos a jurar todas as mentiras. Mas como no fundo eram muito religiosos, sendo a Bíblia, já se sentiam mais aflitos. Jurando falso, iam parar ao inferno. Então pedem ao rei que os mande jurar sobre a Tora e não sobre a Bíblia. Estou-lhes a contar isto porque agora em Portugal fala-se muito em impostos. E também muitas vezes ouço pessoas que no fundo, o que estão a pedir ao governo é que os faça jurar sobre a Tora e não sobre a Bíblia. Mas estas três riquezas, o sal, a sardinha e o almocreve, fizeram a grandeza de Setúbal. Foi por isso que a Justa Rodrigues Pereira resolveu aqui, no que nessa altura era um sapal. Sapal é uma terra úmida, uma terra meio terra e meio mar. Praticamente o rio Sado chegava aqui, quase que lambia aqui a fachada do mosteiro. Como Belém, exatamente como Belém. O rio Tejo chegava ao portal do mosteiro de Belém. E realmente o Dom Manuel, quando sobe ao trono, ajuda muito a sua antiga ama, dá-lhe dinheiro para fazer uma belíssima igreja. Vamos agora ver a igreja. Esta igreja do Convento de Jesus foi encomendada pela Justa Rodrigues Pereira a um arquiteto francês, ao mestre Boitaca. Bom, e por isso é uma novidade completa em Portugal. Reparem que isto é uma igreja cheia de alegria. É uma igreja com uma luz difusa, mas toda ela iluminada. Uma igreja a que não falta uma expressão religiosa e mística. Estas colunas, isto foi uma novidade completa em Portugal, as colunas são três braços, que se abraçam, são as três pessoas da Santíssima Trindade, que são um Deus único. E lá em cima, reparem, as colunas acabam e depois vai uma espécie de colunelo, é ele que sustenta a abóbada do mundo, porque as três pessoas são um Deus único e verdadeiro. Ao mesmo tempo, a igreja é alegre, não tem aquela penumbra soturna dos templos medievais, não. Isto é o primeiro clarão de renascença que há em Portugal. Deus não diz que fôssemos tristes. Este mundo não é um vale de lágrimas, é um pomar de alegria. A primeira vez que essas palavras assumem esta expressão arquitetónica é aqui em Setúbal. Isto fascinou os portugueses e El Rei Dom Manuel, logo que subiu ao trono, chamou o mesmo mestre Boitaca para fazer isto em ponto muito grande, ali no Areal do Restelo, em Santa Maria de Belém. Também os Jerónimos, tal como esta igreja, toda a abóbada está assente em 6 colunas. Reparem, são 6. Colunas muito mais pulsantes e também tudo aquilo é um hino de alegria. Mas eu disse que a restauração deste conjunto monumental é hoje uma prioridade. E
gostava de dizer porque é que penso isso. É que dos 3 pilares que fizeram nascer Setúbal, hoje desapareceu o sal. Como sabem, o sal já não serve para conservar os alimentos. Veio o frio elétrico, substituiu nos porões dos navios o papel do sal. Também desapareceu a sardinha. Os grandes cardumes de sardinha hoje navegam noutros mares e aqui pouca é a sardinha que se consegue capturar. Desapareceram igualmente os almocrepes. Os almocrepes que levavam a sardinha conservada em sal por esse mundo fora. É claro que houve fases de substituição, a conserva no sal foi substituída pelas grandes fábricas de conservas de sardinha que ainda tiveram um papel importante na Primeira Guerra Mundial, mas hoje, é claro, sem sardinha não há fábricas, não há conservas, não há almocrepes, não há sal. Então qual é o destino de Setúbal? Penso que o destino é necessariamente o de uma cidade de serviços. É hoje, aliás, isso que a cidade é, uma cidade prestadora de serviços. E entre os serviços atuais, aqui há realmente muito bons serviços. Eu, por exemplo, nunca escondo a minha gratidão ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, ao qual acho que devo estar vivo. Mas o serviço do futuro aqui é o turismo. Porque Setúbal continua a ser a cidade do Rio Sado, um grande campo para os desportos náuticos. Continua a ser a cidade da Serra da Rábida, uma floresta prodigiosa, onde agora foi proibido o acesso. Eu tenho ouvido de toda a parte, todas as pessoas que ouço, se mostram indignadas contra a nova legislação sobre a Serra da Rábida. Não sou especialista, não sei o que se passa. Sei que nem à praia é permitido ir, nem à praia se pode ir. Bom, e é também um extraordinário património histórico, monumental e artístico, à frente do qual está esta Igreja de Jesus. Por isso penso que a restauração desta igreja e do seu convento, a instalação permanente de centros de teatro medieval nos claustros, a música, a alegria, são realmente uma prioridade. Não sei se uma prioridade para o nosso país, mas, sem dúvida, uma prioridade para esta cidade. E o futuro do nosso país é o conjunto dos futuros das suas cidades. Devo dizer que realmente este problema do convento de Jesus não é um problema fácil, porque juntam-se ali muitas situações graves, muitas. Olhem, por exemplo, desde o século XV, que ali a terra, tem subido de nível, e nesta altura a terra já estava a mais de 1 metro dos muros. Bom, fizeram obras de restauro, tiraram aquela terra, mas ficou um buraco. Então, houve um projeto que se realizou para tornar aquilo plano outra vez, foi fazer à volta uma espécie de muralha de trincheira e lá no fundo ficou um mosteiro. Essa trincheira, assim, de muros brancos, era realmente um desafio para a garotada. Foram lá, começaram a escrever palavrões, agora está um bocadinho melhor, porque agora é lá que se exercitam os artistas de grafite. Até já fizeram concursos de grafite. Bom, e no terreiro em frente, que está realmente cimentado, andam os rapazinhos a brincar de patins. Ninguém em Setúbal gosta daquilo. E toda a gente acha que é necessário dar àquilo um outro tratamento qualquer, eu não sei qual, porque eu não sou arquiteto. Agora lá que é necessário é meter um monumento daqueles no fundo de um buraco. Isso não pode ser.
Uma outra questão é que aquele claustro, onde há momentos estivemos, aquilo antigamente era convento. Depois, quando acabam os conventos, aquilo passa para a Misericórdia e a Misericórdia pôs ali um hospital, que funcionou durante muito tempo. Depois construiu-se um hospital novo, o Hospital São Bernardo, em Setúbal, e aquilo deixou de ser hospital e então passou para lá um museu, porque as peças deste convento, e para os lugares, estavam arrecadadas ou na Câmara, estavam dispersas. Fizeram ali um museu, o Museu Regional de Setúbal, ou havia quem dissesse o Museu do Convento de Jesus. Era um museu notável. Esse museu abriu em 1961. E uns anos depois fui lá, fiquei entusiasmado pelo conjunto extraordinário de pintura portuguesa, de pintura estrangeira, de mobiliário, de ourivesaria, de numismática, de esfragística, até de documentos escritos. Era realmente um magnífico museu. Simplesmente, quando foi preciso fazer obras no convento, tiraram de lá as peças todas, arrecadaram-nas, estão aí numa reserva, guardadas, e o que era mais importante, que era a galeria de pintura do século XVI, entenderam que deviam manter aberta e puseram-na aqui. Isto está aqui há 13 anos. É para estar só o tempo que durassem as obras. Esperavam acabar as obras em 2 anos, 3 anos, portanto, ficavam aqui, bom, mas já lá vão 13 anos. E isto é um barracão sem condições. Quando há muito calor, a temperatura aqui chega aos 40 graus. Quando há muito frio, a temperatura aqui desce. Bom, e sabem que a madeira, com o calor, dilata, aperta, resultado. Vai criando umas bolhas, as bolhas fazem saltar a pintura fica e começa a estragar-se. É isso que explica que estes quadros que lhes estou a mostrar parecem, reparem por exemplo ali, aquele Cristo logo ao meio. Ao meio tem uma série de papéis colados, um material de proteção, que é para aquilo não rebentar, e enquanto uma especialista em restauro de quadros tenta, enfim, remediar a destruição iminente de todo este tesouro. Confesso que isto me perturba, porque estas são as nossas joias, nós não temos outras. Podem-me dizer, esta pintura não é tão boa como a gente pode ver, pois nos museus de Itália ou nos museus da Flandres, com certeza que não é. Olha, mas é ela que explica a transição da pintura portuguesa do século XV para o século XVI. A escola portuguesa de pintura passou exatamente por isto. Não são obras-primas, embora sejam muito interessantes, muito interessantes. Há até ali uns quadros sobre os quais eu gostava de lhes falar em especial. Venham vê-los comigo. Gostaria que reparassem nestes 2 quadros. O que está aqui à minha esquerda é um quadro flamengo, atribuído, não sei se bem se mal, ao grande pintor flamengo Quintino de Médicis, e o que está à minha direita é um quadro português, que fazia parte do retábulo aqui da Igreja de Jesus. Como podem ver, eles são muito parecidos. O português é mais moderno, umas dezenas de anos, não muitas, e portanto é uma cópia do outro. Bom, mas reparem que é uma cópia que altera completamente as coisas. Reparem nos rostos, reparem nos volumes. Isto é a mesma cena numa versão portuguesa. O outro, a cena numa versão flamenga. Todos temos os nossos mestres, mas todos acrescentamos alguma coisa ao que eles nos ensinaram. É a conclusão que se pode tirar da observação deste grande retábulo da Igreja do Convento de São Jesus de Setúbal. Por isso é uma peça preciosa na história da cultura portuguesa.
E eu espero, eu acredito que quando aqui voltar, todas estas tábuas já estarão no seu devido lugar, já não estão num barracão, expostas às durezas do inverno e às inclemências do verão. Isto são os tesouros, são as nossas joias de família. Isto são tesouros de todos nós. Não as deixem perder.